Agora você vai se acomodar, eu prometo não demorar, não vai dar conta de você engolir. Mas eu queria falar com você sobre algumas coisas importantes nessa manhã. Hoje pela manhã e à noite é a mesma mensagem dividida em duas partes. Eu quero falar com você sobre um dos lugares mais interessantes da Bíblia. Vamos conversar um pouco hoje de manhã e um pouco hoje à tarde, à noite. Sobre um lugar que fica, se você olhar no mapa na sua Bíblia, você vai localizar uma cidadezinha chamada Belém. Foi onde Jesus nasceu e foi onde Davi vivia. Davi era um pastor de ovelhas e perto de Belém era uma região de pastores de ovelhas. Se você fizer uma linha reta de Belém indo para o mar, então você vai ver Belém aqui, aí você vai passar uma linha reta indo para o mar, você vai passar por um lugar, um vale profundo, um corredor assim, com montanhas dos dois lados, mais ou menos 700 metros subindo, e uma passagem no meio, de desfiladeiro. Lá nesse desfiladeiro, no final assim, você vai ver um ribeiro, e é um lugar chamado Elá. Era um vale que era a passagem indo de Belém para o mar. Então, se você olhar essa passagem, ela ficou famosa, porque ali houve um combate entre Davi e Golias. É mais ou menos 1,5 km essa passagem. Então daria para ficar os exércitos de Israel do lado e os exércitos dos filisteus do outro. Eu quero convidar você hoje de manhã e à tarde, nós vamos passar um tempo dentro desse vale. Porque ali acontece uma coisa que é uma área da nossa vida, é um momento da nossa vida, é um lugar especial. Especial. Davi era uma pessoa até o dia que ele venceu Golias. Até o dia que Davi venceu Golias, o que ele tinha era a promessa de Deus e mais nada. Nada. Nada mudou na vida de Davi. Nada. Seus problemas, Davi era um dos filhos mais novos de uma família grande. Ele era um rapaz que ficava lá no campo com as ovelhas, não era... Quando Samuel foi visitar Jessé, o seu pai, ele nem foi chamado para a recepção que daria com o profeta. Então Davi não era uma promessa de nada. Mas Deus viu naquele moço um coração diferente. E eu quero abençoar você que está olhando a sua vida e fala: minha vida não tem muita expectativa, mas talvez Deus esteja vendo em você alguma coisa que você ainda não viu. Amém? Amém. Deus viu em Davi um rei. Ninguém mais via isso. Ninguém via, né? E Deus olhou para Davi e falou: eu tenho planos grandes para você. E Deus abençoou Davi. Davi olhava em volta e falava: Senhor, eu não sou nada, eu não sou respeitado nem pela minha própria família. Não é? Porque quando os nossos próprios familiares falam: você não vai ser nada, é porque realmente você não é nada. Porque a nossa família conhece a gente. Não é verdade? Mas ali houve uma coisa interessante. Deus pôs uma promessa naquele rapaz e disse: você é a pessoa que eu procuro. E ele ficou anos ali ainda cuidando das ovelhas. Talvez, eu fico imaginando, a primeira semana depois que Samuel ungiu Davi, o que passava na cabeça dele? Davi devia ficar pensando: que coisa estranha isso, não é? Israel já tem um rei, e era um rei já com mais de 30 anos, quase 30 anos de reinado. Não era um Saul começando, não, né? Era um Saul já indo para 40 anos de rei, para 30 anos, desculpa, de rei, quase 30 anos. Era um homem respeitado, um homem terrível, era um homem que mandava matar e
licença. Era um homem que estava estabelecido. Saul já não era uma criança. Aqui, quando Deus chamou Davi, Saul devia estar lá quase 60 anos. Ele era alto, a Bíblia diz que ele olhava assim, se você olhasse no meio das pessoas, o ombro de Saul estava na altura da cabeça das pessoas. Então Saul era alto. Talvez se ele jogasse no time de futebol ali, não é? Que está aqui, seriam aqueles armários que defendem ele. Não é? Que protege o quarterback, né? Protege o que lança. Talvez ele fosse ali um homem, não é? Forte, alto. Ou talvez se ele fosse magro, um corredor assim para receber a bola, um receiver. Não é? Seria alguém forte assim para... Saul estava confirmado. E Davi era um rapaz, 17 para 18 anos. Não é? Sabia tocar bem a sua harpa pequenininha. E no tempo livre, além das ovelhas, ele gostava de dar pedrada em leão e urso. Não é? Ficava treinando com a sua funda. Então Davi estava com a sua vida resolvida. A vida de Davi estava definida. Coisa nenhuma. Não é? Para os irmãos terem uma ideia, havia duas classes de pessoas em Israel que não valiam nada. Nada. Socialmente falando, a palavra deles não valia nada. Nada. Para a palavra dessas duas classes de pessoas ser confirmada, alguém tinha que confirmar a palavra, que a palavra deles não valia nada. Uma eram as mulheres. Então, uma mulher só tinha valor se um homem confirmasse o que ela disse. E a segunda classe, sabe quem era? Quem? Os pastores de ovelha. Era nada. Nada, não havia expectativa, não havia nada. Mas ali no Vale de Elá, foi a hora que o menino começou a virar rei. Está entendendo isso aí? Foi na hora que Davi teve a grande crise da vida dele, quando Deus disse, agora eu quero ver se ele continua pastor de ovelhas ou se ele começou a virar rei. É aquela crise, é sobre isso que eu queria falar hoje de manhã e à noite. O que é o Vale de Elá? O Vale de Elá é aquele lugar que só cabem dois guerreiros. Você e o gigante que você precisa vencer. Amém? Está começando a entender? Essa volta toda que eu dei, eu estava lá ainda. Se você não entendeu, eu não vou dar outra volta. A coisa na vida de Davi foi assim, ó. Ela foi fechando, até no Vale de Elá. Davi é aprovado, ele sai do Vale de Elá, vai abrindo. Entendeu isso? A vida de Davi veio fechando. Combate, matou Golias, começou a abrir de novo. Deixou de ser pastor de ovelhas e se tornou general das tropas do sul de Saul, como dizem os estudiosos. Comandava as tropas do sul que lutavam mais com os filisteus naquela região. Casou com a filha do rei. Virou príncipe. E a casa do pai dele ficou isenta de impostos. Enriqueceu. Deus pegou o menino que cuidava de ovelhas e começou a colocá-lo no lugar onde os reis vivem. Reis não ficam cuidando de ovelhas no campo naquela época. Reis ficam em palácios, nas guerras. Reis são confirmados com seus exércitos. E Davi se tornou um general de primeira linha, não é? Se tornou amigo dos filhos do rei. Amigo de Jonatas. Os dois irmãos de Jonatas. Passou a frequentar a corte. Passou a comer na mesa do rei Saul. Foi dada para Davi a sua filha Mical. Mical era apaixonada por Davi. Primeiro não era ela não, sabe? Saul ia dar a mais velha. Mas aí o rei ficou sabendo, Saul ficou sabendo, que Mical estava apaixonada por Davi. Ela via Davi passando. Né?
Aí o rei deu Mical para Davi. Então, veja bem, ele estava com uma mulher que o amava, era amigo do rei, tinha prestígio, veio lá da pobreza, lá do interior, veio lá depois de Viseu, onde o pastor quer ir, não é? Nosso pastor assim. E é trazido para Lisboa, para conviver com o primeiro-ministro, para entender isso aí? Não é? Tomar pedrada lá com o ministro. Ele vem para onde as coisas acontecem, irmãos. Depois que você sai do Vale de Elá, você vai estar no centro do que Deus começa a querer para a sua vida. Amém? Então o Vale de Elá é muito importante. O Vale de Elá é a hora que começa a acontecer o que Deus te prometeu que ia fazer. Olha que lugar importante. Mas ali tem um gigante. E se você quer ser abençoado por Deus, você tem que aprender a matar os seus gigantes. Não tem jeito. E eu separei aqui algumas coisas que acontecem no Vale de Elá. A grande narrativa da vitória de Davi está em 1 Samuel 17. Abre aí sua Bíblia. 1 Samuel 17. É o texto que nós vamos caminhar um pouquinho hoje. E é um texto interessante porque ele está dentro da nossa conversa da Escola da Bíblia desde quinta-feira, quando Deus não precisa de muita coisa, Deus precisa de alguma coisa. Deus não precisava de homens poderosos, Deus precisava de alguém segundo o seu coração. Deus não precisa de muita gente para matar Golias, Deus precisa de um Davi. Amém? Deus precisa, na sua vida, despertar o seu Davi. Aí 1 Samuel 17 conta a história. Eu queria só lembrar a história para você. Davi chega para trazer presentes para os seus irmãos. Quando eu prego no Brasil, eu venho de uma região lá que é de montanhas, mais no interior do país, Minas Gerais. E a nossa terra lá é famosa pelo seu queijo. Viu? Não sei se tem algum lugar aqui em Portugal que é famoso pelo seu queijo. Tem algum lugar aqui? Tem? Serra da Estrela. Serra da Estrela. Por quê? Guarda o queijo no gelo? A Serra da Estrela é famosa pelos queijos? Eu não posso ir embora assim comigo. Viu, Fernando? Como é que eu volto minha terra sem experimentar o queijo da Serra da Estrela? Aí fala, então vai lá na Serra da Estrela, mano. Então deixa eu falar. Queijo aqui é uma próxima vez. Não é, miséria? Queridos, e eu falo com eles que Davi só podia ser mineiro lá na minha terra, porque Davi levou 10 queijos de presente. Quem é que dá 10 queijos de presente? E Davi chegou para levar, a comum na época, esse mimo, levar comida para os comandantes, queijos. Queijo era uma coisa mais complicada, mais interessante de levar. Aqui levaria bacalhau. Aqui não é? Bacalhau, um pedacinho de salmão. Essas coisas boas. E aí ele chegou, e ele era jovem, não podia lutar. Na época do rei Saul, só podia lutar de 20 anos para cima. Davi não tinha nem 18 anos ainda, né? Era da idade quase da minha filha, mais nova. Ela faz 17 anos esse ano de dezembro. E Davi chegou só para saber como é que estavam as coisas, para informar o pai dele. Os 3 irmãos de Davi mais velhos estavam lá lutando. E Davi chegou e achou um ambiente estranho. Ele foi de Belém até o Vale de Elá, que não era uma viagem longa. Chegou, deixou as ovelhas com alguém e foi visitar os irmãos. Chegando lá, não havia guerra, silêncio estranho. E Davi logo foi se informar o que houve, se ele podia chegar mais perto da batalha. E eles falaram, não está tendo batalha nenhuma. Não é possível? Há 40 dias está tudo parado aqui. E Davi falou, por quê? Porque o inimigo fez uma proposta. Naquela época havia 2 tipos de combate.
ritmos. Ou as tropas se atacavam, como você vê em filmes e tal, né? Corria, todo mundo, né? Assim? Tem que continuar assim. Tem sim. Porque eles inclusive tinham uma estratégia interessante. Os gregos faziam muito isso, né? Quando estavam de frente, as tropas ficavam de frente das outras assim, e eles começavam a bater no escudo. Pá, 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 né? E esse barulho, você imagina aí, 10 mil soldados, 20 mil soldados batendo a espada e a lança no escudo. Começava aquele barulho. Aí os tambores entravam, tudo para o inimigo falar, hoje você vai perder. Então primeiro eles tentavam vencer psicologicamente, né? Antes de lutar um contra o outro. Esse era um tipo de guerra, ela só acontecia de dia. Quando anoitecia, as guerras paravam e na ética de guerra da época, os exércitos podiam buscar os seus feridos e buscar os seus mortos no campo de batalha. Ninguém lutava à noite. E eles então separavam seus mortos, enterravam seus mortos ou colocavam em algum lugar, levavam os feridos para trás, e no outro dia de manhã, de novo. Ou cada tropa escolhia um herói, um guerreiro. E esse guerreiro lutaria em nome da tropa com outro guerreiro. E eles lutavam um com o outro. E quem vencesse aquela luta, a outra tropa se aceitava que perdeu. E os filisteus então falaram com Israel. Israel estava muito animado, porque Israel, quando lutava em lugares de montanha, Israel tinha mais vantagem. Os filisteus eram um povo mais avançado que Israel, e eles tinham carros de ferro, eles tinham armas mais especializadas. Para você ter uma ideia, Golias estava usando uma armadura de última geração, uma armadura que era feita de telas assim, de ferro, por baixo da armadura, que era uma novidade. Era um iPhone 5 da época. Era um iPad mini da época. Né? Entende o que eu estou falando? O que é isso? Nós estamos lutando aqui com um Samsung 1930 e Golias está usando um iPhone 5 com internet, Wi-Fi. Hein? O telefone de Golias tira foto. Era diferente, ele estava bem à frente. E aquilo assustou Israel. Assustou porque os filisteus, na verdade, contrataram Golias. Golias não era um filisteu, ele era um mercenário. Golias vinha de uma família de gigantes da região próxima de Davi, daquela região ali do sul. E Golias era um homem grande. Golias tinha quase 3 metros de altura. E eu imagino quanto de profundidade. Porque Golias era um guerreiro. Golias era muito forte. Muito forte. Os irmãos terem uma ideia, só a couraça dele, que era aquele metal que protegia o peito e as costas, pesava 70 quilos, que devia ser o peso de Davi. Né? Ele tinha um armamento pesado, ele tinha um escudo que ele andava, tinha uma arma, uma espada enorme, e tinha uma outra lança curta, que era levada por um escudeiro, um rapaz. E isso assustou Israel. Assustou Israel. 40 dias, Golias se apresentava para o combate e ninguém vinha para lutar com ele. Ninguém. Ninguém queria lutar com Golias. Golias era muito grande. E o Vale de Elá, então, começa a desenhar esse momento na nossa vida. É um lugar de lutas solitárias. É um lugar onde só cabem 2 guerreiros. É um lugar onde você vai ver que é uma luta sua. Ninguém pode lutar essa luta por você. Por mais que os outros queiram assistir, por mais que os outros deem suas opiniões, eu imagino que Saul fez reunião com seus príncipes, não é?
E Saul avaliou, Saul tinha quase 30 anos, Saul tinha visto quantas guerras. Mas um adversário daquele nível, uma luta daquela, Saul falou, nunca enfrentamos isso. Nós estamos numa situação difícil. Não é? E eu acho interessante que Saul tinha guerreiros de alto nível. Alto nível. O comandante de Saul era um guerreiro experiente, Abner. E talvez se ele se apresentasse, falou, eu vou enfrentar esse homem. Saul falou, não, ele mata você, eu fico sem meu comandante. Os filhos chegaram, Jonatas era um guerreiro. E Saul falou, não, mata você, não tem herdeiro para o trono. Golias compromete os melhores. E Davi chegou e falou assim, o que está acontecendo? E contaram para ele, e ele viu Golias. Golias afrontando Israel, talvez chegasse batendo no seu escudo. Ele falou, desce aí alguém para lutar comigo, não é possível. Tem 40 dias que eu venho de manhã e de tarde para desafiar e ninguém desce. E Davi então olha para Golias e atrás de Golias ele vê o seu Deus. O Vale de Elá é um lugar onde você vai enfrentar o seu gigante. O da Bíblia chama Golias, o seu não sei o nome não. Não sei qual é o seu gigante hoje. Suas limitações, a decepção, a frustração, a enfermidade. Entende o que eu estou falando? É o seu gigante. Mas no dia que você matar seu gigante, você vai abrir todo o cenário para o que Deus tem para você. Amém? Você crê nisso? Amém. E lá, aí no capítulo 17, no verso 34 até o verso 37, posso ler para você? 34 a 37. Fala da conversa de Davi com Saul. Quando Davi disse, olha, eu vou enfrentar esse gigante. Eu assisti, irmãos, um documentário só sobre esse momento. O documentário era assim, é um estudo que algumas pessoas fizeram. Como é que Saul arrisca colocar um jovem para lutar com um gigante guerreiro, equipado, que humanamente falando, Davi já tinha sido derrotado, concorda comigo? Até Golias olhou quando viu Davi e falou, vocês estão de brincadeira comigo. Eu não sei como é que fala isso na língua dele. Golias olhou e falou, vocês estão mandando um menino para lutar comigo? Golias se sentiu desrespeitado. Ele falou, isso é brincadeira. Então eu vou matar esse menino igual a gente mata um cachorro aí fora. Eu vou matar ele e acabar com esse negócio. Que brincadeira é essa? Golias nem se apresentou para um combate direto. Ele veio com seu escudeiro, ele veio aproximando de Davi, não se armou, nem a espada tirou para lutar. Ele falou, eu vou matar Davi com a mão mesmo. Isso é eu imaginando. Esse menino eu vou pegar, com essa mão eu arranco a cabeça dele, com a outra mão eu jogo o resto para lá. Ele nem tirou a espada da bainha, ele nem pegou a lança com o escudeiro, ele nem armou o escudo. Ele foi chegando, vou deixar ele chegar mais perto, vou dar um soco na cabeça dele, e dar um chute nele, acabou. Acabou. Há um estudo longo sobre isso. Saul, lembra que eu te falei, já era um rei há quase 30 anos. Você pode achar o que você quiser de Saul, mas ele não era tolo, ele não era idiota. Então a pergunta de especialistas em guerra daquela época, como é que Saul autoriza uma coisa dessa? Eles lançam algumas prerrogativas, nenhuma delas sobre Deus, nenhuma. Todas com relação à guerra na época. Alguns especialistas em guerra antiga, na época de Davi, de Saul, acham que Saul tinha um plano.
Golias estava distraído com Davi, e as tropas dos filisteus vieram para assistir à luta, tanto que quando Davi matou Golias, e Israel atacou os filisteus, eles estavam despreparados, estavam desarmados, tanto que eles fugiram. Você pode ler o texto, houve um pânico, quer dizer, eles chegaram para assistir à luta, expuseram, não estavam em condições de combater. Então alguns creem que Saul tinha um plano. Olha, enquanto Golias está distraído por Davi, nós vamos fazer um ataque traiçoeiro aos filisteus. Alguns creem que fosse isso. Essa foi a conclusão que o documentário chegou, documentário de guerra. Saul tinha um plano de trair os filisteus no pacto do combate dos dois guerreiros. Porque nada justifica Saul aceitar Davi lutar. Mas nós que olhamos do ponto de vista de Deus, a gente vê que foi Deus que provocou uma situação assim clara, de falta de chance nenhuma, para que toda a glória fosse para o Senhor. E quando você matar o seu gigante, Deus não quer que você tenha dúvida nenhuma que quem te deu a vitória foi o Senhor. Nenhuma. Amém? Porque tem uma coisa que Deus não dá para ninguém. O que é? A sua glória. Está escrito na Bíblia. A honra Deus divide. A glória não. Está entendendo isso? Deus pode até deixar que você seja honrado. A quem honra, honra, diz a Bíblia. Não tem problema nenhum honrar uns aos outros. Quando você honra alguém, você está exercendo um princípio de semeadura maravilhoso. Quem honra será honrado. Deus fala isso. Os que me honram, eu honrarei. Os que me desonram, eu não honrarei. É um princípio. Se você começar a desonrar o seu trabalho, você vai ficar sem trabalho. Percebe isso aí? Mas se você honrar seu trabalho, os outros vão olhar para você e falar: olha, ele gosta do que ele faz. O que ele faz é importante. Se você é uma pessoa que vai limpar a rua, como é que chama aqui em Portugal? Como é que chama a pessoa que limpa a rua? Hã? Varredora. Tem que falar assim? Varredora? Não, varredora. Porque ali mistura o francês com o português. Varredora. No Brasil a gente fala gari. Gari. É o nome no Brasil. É um varredor. Se você olhar um gari que honra o seu trabalho, ele fala: olha, a rua que eu limpo fica limpa. Porque ele honra o seu trabalho. Você tem que ser o primeiro a valorizar o que você faz. Porque senão ninguém vai valorizar. Se eu chegar aqui na frente, irmãos, e pregar com desonra, falar: olha, irmãos, eu estava aqui ontem, eu vim para passear, sabe? Aí o pastor Luiz arrumou esse aqui de eu pregar. Eu tinha que falar alguma coisa, né? Você saiu de casa, esse frio, esse sol mentiroso. Não é? Deu um intervalozinho aqui, eu falei: vou ali fora no sol um pouquinho. Para quando eu sair, entrar correndo. Está mais frio lá no sol do que aqui dentro. Eu vou então ler qualquer coisa e vou falar aqui alguma coisa, irmão. Deus te ama, amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos para cá. Eu estarei desonrando esse lugar, desonrando essa palavra. Concorda comigo? Você não ia perceber isso na hora? Você não ia perceber que eu não valorizo a Bíblia, não valorizo a obra de Deus, não valorizo as almas, como o pastor colocou? E eu fico impressionado com Davi, porque Davi primeiro valorizou o seu Deus. Davi falou: quem é esse que não é de Deus e quer enfrentar os que são de Deus? Davi valorizava o Deus que ele tinha. Amém? Segundo, Davi valorizava uma coisa linda que está aqui, ó, que nessas horas vira um bem precioso. No verso 34, Davi fala com Saul assim: teu servo cuidava das ovelhas do pai dele.
E veio um leão, veio um urso, e pegou um cordeiro do rebanho, e eu saí atrás dele, feri, livrei o cordeiro da sua boca, e ele se levantou contra mim, eu agarrei pela barba, feri e matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. E esse filisteu, incircunciso, quer dizer, não é da aliança, será como um dos que eu matei, porque ele afrontou os exércitos de um Deus vivo. Ele valorizava o seu Deus? Ele valorizava o povo do seu Deus? Valorizava. Ele falou, olha, ele está afrontando é qualquer um não. Ele está afrontando quem anda com Deus. E olha só. E ele falou, Deus me livrou das garras do leão do urso. Ele vai me livrar desse gigante. Nessa hora Saul falou, vai e que Deus seja contigo. Aqui tem uma coisa interessante, irmãos. A memória de Davi lutava por Davi. Porque quando a nossa memória não é abençoada, ela é nossa inimiga. Concorda comigo? Ou você se lembra e fica mais forte, ou você se lembra e fica mais fraco. Não é assim? Mas aqui, nessa hora, se você valoriza Deus, se você valoriza o povo de Deus, você terá uma memória abençoada. Provérbios capítulo 10, verso 7 fala que a memória do justo é abençoada. A sua memória precisa ser sua amiga para lutar contra o gigante. Porque na hora do gigante, ou você já chega abençoado, ou você não vai para lugar nenhum. Davi não estava preparado para esse gigante, tá? Davi foi vaqueiro, gente, como bom mineiro. Davi não foi lutar. Davi, para você ter uma ideia, Davi levou a sua funda, que era a arma do pastor, lembra que eu falei? Mas não levou pedras. Davi não estava municiado, Davi não estava pronto para aquilo que ele enfrentava. E o gigante é isso. Ele aparece na nossa vida numa hora, você fala, eu não estou preparado para enfrentar esse tipo de coisa. Eu tenho a funda, mas não tenho as pedras. Mas eu quero abençoar você e dizer que Davi, olha, valorizava o Deus que ele tinha, valorizava o povo desse Deus, valorizava as suas memórias com Deus, uma memória abençoada. Lá em Marcos capítulo 8, logo depois que Jesus multiplica pães e peixes, nós conversamos ontem, não é? 5 pães e 2 peixes. Pegou um pouquinho, Jesus pegou um pouquinho de pão e peixe e resolveu tudo. Um pouquinho na mão de Jesus vira suficiente. Não é? Você vai ter que entregar na mão dele. É na mão dele que fica, na sua não. Logo depois ele entra com os discípulos no barco e eles começam a brigar porque não tinha pão. Gente, Jesus acabou de multiplicar pão para quase 20 mil pessoas, porque só os homens eram contados, 5 mil, fora mulheres e crianças. E eles saíram daquela situação e falaram, não tem pão. Jesus falou uma coisa com eles, vocês já esqueceram? Eu multipliquei para 20 mil, não posso alimentar 12? Irmão, que vergonha que a gente tem. Que a gente vê Deus acabar de fazer uma coisa grande e logo depois a gente acha que ele não vai ajudar numa coisa pequena. Nós não somos assim ou só eu que tenho? Você tem também, é mesmo? Sim. Você tem às vezes? Eu tenho quase sempre. Deus acaba, Deus já me provou, eu tenho uma memória, a memória é para ir. Deus fala, não esqueça, não esqueça, porque aquilo que eu fiz pode ser útil para o que eu vou fazer. Amém? Outra coisa boa de uma memória abençoada está lá no Salmo 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos o quê? Preocupados? Assustados? Uma memória abençoada produz alegria. Independente se é uma memória boa, ruim, foi luta, foi problema. Sabe por que você tem a memória e fica alegre? Porque você vai terminar bem. Amém. Como é que eu posso lembrar do que Deus fez e ficar alegre? Ah, então eu vou lembrar que Deus levou meu pai morreu. Vou ficar alegre? Vou, porque meu pai morreu no Senhor.
Meu pai viveu sob a bênção de Deus. Meu pai foi um homem que Deus guardou. Meu pai foi um homem que está no céu e um dia eu vou encontrar com ele de novo. Eu vou ficar feliz. Está entendendo isso aí? A promessa é assim, ó, terminou bem. Pode ter certeza que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão no seu propósito. Tudo coopera para o bem. Na hora é horrível, depois vou olhar para trás e falar, foi bom. Aprendi isso, cresci naquilo, perdi isso, tinha que perder, achei isso, que eu não achei que tinha. As pérolas mais bonitas você vai achar na terra do sofrimento. Não é que a pérola é muito bonita, não, porque na terra do sofrimento ela vale mais. Amém? Saiu agora essa. Gostei desse negócio. A terra do sofrimento é que achamos das melhores pérolas. Não é por causa da pérola, não. Porque na terra do sofrimento ela vale mais. Dependendo de onde você for com o seu dinheiro, você vai ficar muito feliz ou muito triste. Hein? Se você for para Londres, vai ficar triste. Se você for para algum país da África, você vai ficar muito feliz. O dinheiro do Brasil vale 21 vezes mais em Moçambique. Em alguns outros lugares da África. Então, quando eu chegar em Moçambique ou na África, eu estou rico. Mas se eu chegar em Londres, Jesus tenha misericórdia de mim. Então, gente, meu dinheiro aqui não vale nada. Tem que fazer o câmbio. E na hora do câmbio você fica alegre ou fica triste? Na terra do sofrimento, vale mais. Na terra da alegria, às vezes, vale menos. Concorda comigo? Que adianta você ter muito se você está triste, está infeliz? Que adianta? Né? Que adianta você falar para uma pessoa que está com câncer, morrendo no hospital, falar, olha, eu vou te dar $50 mil. Você quer ou você quer ficar curado? O que ela vai falar com você? Eu quero 50 mil e põe no meu caixão, hein? Ela vai falar, eu quero a cura. Eu quero a bênção. Mas Davi tinha uma coisa que alegra meu coração, Davi valorizava sua funda. Davi honrava o que Deus te deu. Pode ser pouco, pode ser muito. Davi acreditava que com uma funda e uma pedra ele venceria o gigante. A hora que você não acreditar no que Deus tem te dado, não adianta mais nada. Nada. Não adianta os outros falarem com você, não adianta os outros animarem você, ou você acredita que aquilo que Deus te deu, e Saul até tentou dar armadura, espada para Davi, não foi? E Davi falou, não, eu não consigo nada disso, eu não sei lutar com isso, eu não sei resolver desse jeito. Mas ele não tinha pedras, ele só tinha funda, ele não estava pronto para aquela luta. Mas Deus, na sua misericórdia, providenciou as pedras para Davi. Tinha um ribeiro, tinha as pedras, e Deus deu para Davi o que faltava para ele resolver. Deixa eu repetir isso. Deus deu para Davi o que faltava para ele resolver. Você pode ficar em paz e receber essa palavra? Amém. Deus vai te dar o que falta para você resolver o seu problema. Amém? Amém. E não é pouco não, ele pegou 5 pedras. Ele falou, vou jogar a primeira, se Golias ainda pensar alguma coisa, ela vai a segunda. Se ele achar que acabou, vem a terceira. Se ele pensar em correr, vai a quarta. Ele não vai sair daqui vivo, não. Davi não estava disposto a resolver o problema, não. Estava disposto a matar Golias. Sabe por quê? Eu sei disso que Davi falou, olha, hoje eu vou matar você. Davi falou isso. Eu vou matar você. Eu vou jogar você para os animais comerem no campo. Você afrontou Deus vivo. Você vem com espada, você vem com lança. Eu vou em nome do Deus que eu acredito e que eu honro. Eu vou representando um povo honrado. Eu vou porque eu tenho uma história com Deus, eu tenho uma memória. E eu vou porque eu acredito na minha funda.
Amém? Amém. O Vale de Elá é um lugar onde as aparências enganam. Quero só ler aí 2 versículos para você, nós já vamos terminar agora mesmo. 1 Samuel 17, à noite nós vamos continuar, viu? Guarda aí sua passagem para o Vale de Elá, que o ticket vale até a noite. 49, verso 40, Davi pega as pedras. No 49 diz assim: Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda atirou essa pedra, e o gigante foi ferido na testa. A pedra encravou na testa dele, porque essa pedra estava a 180 km por hora. Fizeram um estudo, é a velocidade que uma pedra sai de uma funda. Davi tomou uma pedrada a 180, Davi não, Golias, tomou uma pedrada a 180 por hora, a mais ou menos 15 metros de distância. Você imagine o que aconteceu com ele. Irmãos, a pedra não bateu na testa dele e foi para outro lugar, não. Ela foi entrando para a cabeça dele adentro. 180 por hora. 180 quilômetros. E ele caiu duro igual um poste. Viu? Assim prevaleceu contra o filisteu. Davi prevaleceu com uma funda e uma pedra, feriu e matou, e não tinha espada na mão de Davi. Davi não precisa disso. Davi acredita no que ele já tem. Amém? E olha que espada não era qualquer um que tinha, não. Só para você ter uma ideia, as pessoas que tinham espada aqui do lado de Israel eram Saul, Jonatas e só os seus comandantes. Espada era artigo de luxo. Luxo. Quando Saul ofereceu a espada para Davi, ofereceu uma coisa boa, uma coisa melhor. E Davi falou: não, eu vou ficar com o que eu já tenho. Amém? Fica feliz com o que você já tem, né? Se você não valorizar o que você já tem, Deus não pode te dar coisa nova, não. Valoriza o que você tem. Ah, não tenho muito, não, mas é meu. Amém, glória a Deus. Você sabe uma das coisas que, se você for lá no interiorzão do Brasil mesmo, bem no interior, para lá de Viseu, assim, quase chegando aqui, você vai ver que aquele caipira, a gente chama de caipira lá, o moço, que é bem da roça. Sabe uma das coisas que ele mais valoriza? É o sapato dele, a botina. Não sei se aqui é assim também. Aquela botina velha, feia, com cheiro que só ele aguenta. Eles não usam meia. Meia é caro. Mas eles têm uma alegria, aquilo vai ficando do jeitinho do pé e vai ficando, ele gosta. A botina é valiosa. A botina mais alta, para a cobra forte, que a cobra dá no calcanhar e não pega nele. Passa no mato, aguenta espinho. É a botina dele, não mexa no sapato dele. Aprenda a valorizar o que você tem. Viu? Tem gente que sempre tem uma coisa sonhando com outra coisa. Aí não aproveita o que tem. Né? Eu costumo dizer lá no Brasil que a vida passa rápido, né? Quando você assusta já tem 20 anos, quando você assusta tem 40, quando assusta com 60, aí não assusta mais. Chega uma idade que você não assusta. Aqui o texto mostra que as aparências enganam. A aparência não vai pegar você. Golias não é grande nada, grande é Davi. Amém? A aparência engana. Isso que parece que é tão grande contra você não é nada, é porque você não sabe o tamanho que você tem para o seu Deus. Você não sabe. Sabe quem era o gigante no Vale de Elá? Era Davi. Concorda comigo? Chegou e falou: quem é esse nada que afronta Deus? Nada, isso não é nada. Irmão, isso que você está achando hoje que é grande, que você não vai vencer isso, que você não vai passar. Deixa eu te falar uma coisa que não está na Bíblia, mas eu acredito que aconteceu. Me perdoa, eu vou soltar essa aqui. Depois você corrige aí.
Não está na Bíblia, não está de jeito nenhum, mas eu acredito que aconteceu. Irmãos, quando Deus colocou Noé na arca, Ele não falou quanto tempo ia durar o dilúvio. Você pode ler na sua Bíblia. Deus não falou que ia ser um mês, um ano, 2 anos, não falou. Só colocou Noé dentro da arca e falou, fecha isso aí, senão vai afogar. E ele fechou a janela e Deus fechou a porta. Tem coisa na arca que é Deus que cuida, e tem coisa na arca que você tem que abrir e fechar. Mas isso é conversa para outro dia. Deus cuida da porta, mas a janela é você que tem que cuidar. Não é assim? A arca não é prisão, não, meu. A arca não é prisão, não. Se Noé ficasse doido lá e falasse, eu vou afogar, e saia pela janela e estava nadando até hoje. Não é? Mas eu acredito que um dia Noé se alegrou muito. Sabe por quê? A Bíblia fala que ele olhou da janela assim e notou que as águas estavam baixando. Aí Noé falou assim, a coisa está melhorando. Amém. Soltou um bichinho para ver, soltou pomba para ver, falou, ó. Aí chegou um dia que o dilúvio acabou. E Deus falou, Noé, pode sair da arca. Agora vem a parte que eu acredito, você me perdoe, mas eu acredito que Noé saiu da arca, deu um tapinha nela assim, e falou, a arca, você aguentou bem. Graças a Deus que você aguentou. 1 ano e 10 dias foi o dilúvio. Total. 40 dias de chuva direta, depois água 1 ano. Irmãos, agora você imagina se Deus falasse com Noé assim, você vai ficar 1 ano aí dentro. Será que Noé aguentaria? Por isso que Deus não fala tudo para nós. Deus fala só o que a gente precisa saber. Mas um dia você vai sair dessa situação e falar, Deus, o que o Senhor me deu para aguentar, aguentar. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você hoje de manhã que a arca aguenta. Pode ficar embaixo. A arca aguenta. Isso tudo é aparência, irmão. Quando o gigante Davi chegou, colocou Golias do tamanho certo dele. Amém? Amém. Deixa Deus cuidar de você. A última coisa para nós orarmos é a mudança de papéis que acontece. A gente é muito iludido com as coisas, sabe, irmãos? E uma das coisas boas que a vida traz para nós é perder muito das ilusões que a gente traz. Você quer ver uma coisa? Deixa eu resumir para você o que aconteceu naquele dia. Eu vou resumir para você agora o que acontece no Vale de Elá, para você ver como é que as coisas mudam. Os grandes se recolheram. O pequeno virou herói. E o gigante desapareceu. As coisas mudam. A ideia não era o gigante vencer? Os grandes lutarem com o gigante? Os pequenos ficarem no seu lugar de pequenos? Mas o Vale de Elá é para Deus te ensinar algumas coisas. Que os papéis mudam segundo a vontade de Deus. Você pode ser pequeno hoje. Deus vai fazer de você um herói. Amém? Amém? O que você acha que é grande? Talvez não seja nada, né? A gente vai na vida e fala, o grande é ter dinheiro. Ser rico. As pessoas vão me respeitar, não é verdade? Aí você descobre que não é bem assim. Amor não é comprado por dinheiro. O carinho das pessoas tem outros valores. A gente não vai aprendendo isso, gente? Hein? A gente aprende que na vida, muitas vezes, as oportunidades definiram a história. O outro teve uma oportunidade que você não teve. Não é assim? Ou quem sabe, você teve uma oportunidade que o outro não teve. E você nem controlou isso, as coisas foram acontecendo. Davi chegou, viu o gigante, acreditou na sua história, acreditou em Deus, pegou a funda, matou o gigante, saiu de lá general, mais rico e genro do rei.
Não é verdade? Às vezes o herói vai ser o que vai pegar a bola no último minuto do jogo. Vamos ficar de pé, gente. Recebe essa palavra hoje de manhã? Amém? Quem sabe hoje é o dia de você começar a resolver essa questão com o seu gigante. Né? Quem sabe está na hora desses gigantes aparecerem. E aquilo que você confiava, você descobre que não é para confiar. E aquilo que você achou que não ia dar em nada, é quem Deus vai usar para vencer. Deus nos surpreende. E às vezes o pequeno vira herói. Vamos orar? Pai, muito obrigado por abrirmos tua palavra nessa manhã, pela riqueza da tua palavra, pela generosidade do Senhor em nos dar essas coisas para a gente dar para o teu povo. Fala mais no coração da tua igreja. Hoje à noite vamos conversar um pouco mais sobre esse lugar, outras coisas que vemos pelo teu Espírito no Vale de Elá. Que o Senhor possa com tudo isso falar ao coração de todos ou de alguns. Que o Senhor sempre fala, porque o Senhor sabe que tem gente para ouvir. E aqui, ó Deus, é um povo que quer ouvir. A tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tua palavra seja uma boa semente para jogar por terra alguns gigantes na nossa vida. Nossa história precisa acontecer, Deus, segundo as tuas promessas. Dá-nos um dia de paz, um dia debaixo da tua bênção, um dia diferente no Senhor. Muito obrigado por essa igreja que nos acolhe com tanta confiança e carinho. Não são só irmãos que visitamos, se tornaram nossos amigos. Estamos em casa aqui, ó Deus, estamos em paz. Muito obrigado, Senhor, pelo pastor, sua esposa, que nos recebe ali com tanto carinho, por essa igreja que não perde a oportunidade de expressar o seu amor por nós. Por esse país que eu creio, que é um Davi que ainda vai se levantar. É um pequeno, mal visto, muitos nem acreditam nele, mas que ele possa ter a bênção de começar a acreditar em si mesmo. E acreditar que pode matar o seu gigante. Se tornar uma bênção para a Europa e para o mundo. No nome de Jesus. Amém.